32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Como uma antessala do inferno. Ele está pronunciando, ele está dizendo, olha, vai para o inferno também. Então, se os políticos do Rio vão para o inferno, vão ter companhia lá. O ministro Fux mandou uma indireta para todos os seus amigos no STF. Ele disse palavras duras, todo mundo se surpreendeu com o que o Fux falou. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver como que a imprensa brasileira está repercutindo isso, porque o que o ministro Fux falou foi algo muito sério e muito grave e que escancara um grande problema do Brasil e na política brasileira. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo aí, é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finge a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí, nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer: Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós disputamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado, contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. O ministro Luiz Fux vestiu ontem uma toga justa nos colegas, os colegas, sobretudo os que o escândalo do Master deixou meio esfarrapados, né? Então, durante essa sessão, que tratou da eleição de um governador tampão para o Rio de Janeiro, o Fux se incomodou com essa generalização das críticas contra os políticos do Estado. Ele é carioca, né? Ensinou que alguns dos seus pares agem como macacos que sentam em cima do próprio rabo para falar mal dos rabos alheios, né? Então, o Fux atribuiu essa perplexidade
ao fato de que alguns ministros até não participaram dos julgamentos. A frase também é muito forte, né, Fabíola? Se esses políticos tiverem que ir para o inferno, vão acompanhados de altas autoridades. Bom, no caso do Master, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do banco. A empresa do Dias Toffoli foi sócia de fundos da rede apodrecida do Vorcaro, num resort. O Gilmar Mendes viajou num jato do dono desse falecido Banco Master. E de resto tem até uma consultoria que assessorava o Master e que subcontratou o escritório de advocacia de um filho do Nunes Marques. Então, tantas conexões ajudam a explicar o silêncio que se ouviu depois que o Fux tratou o plenário do Supremo como uma antessala do inferno. Ele está prenunciando, ele está dizendo, olha, vai para o inferno também. Então, se os políticos do Rio vão para o inferno, vão ter companhia lá de altas autoridades. Um ministro do Supremo, antigamente era o bolsonarismo que atacava o Supremo, hoje tem um ministro do Supremo tratando o plenário do tribunal como uma antessala do inferno, Fabíola. E aí, o que você achou dessa fala do ministro Fux para os seus amigos no STF? E assim, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o brasileiro já tá cansado de todo esse escândalo, de toda essa política suja, né? É escândalo do Banco Master, é escândalo do INSS, é roubo, a gente só se lasca todos os dias. Então, ter um ministro que toma essa postura, que tem esse tipo de atitude, de mostrar a verdade, e talvez seja por isso que ele saiu da primeira turma e decidiu ir para a segunda turma. Nem o próprio ministro, às vezes, estava aguentando tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanta coisas estranhas que estava acontecendo lá na primeira turma e decidiu ir para a segunda, onde ele tem um pouco mais de liberdade para falar o que ele pensa, né? Então, a gente tá tão cansado disso que quando aparece alguém que fala esse tipo de coisa, que expressa esse tipo de sentimento, acaba criando uma identidade com a gente também que tá revoltado e não aguenta mais esse país que só tem roubalheira, só tem político falso, mentiroso, roubando, né? Então, quando aparece uma figura como um juiz, que ele é um juiz de carreira, né? Dá uma esperança a mais de que o Brasil não tá totalmente indo para um buraco. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, que essa informação tem que chegar para mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Decifra política.